sejam muito bem-vindos a mais um programa da Confraria Literária. Hoje a gente está aqui com a Jamila Maia. Ela é celebrante e vai explicar para a gente o que é ser uma celebrante e, inclusive, qual a diferença? Diferenciar de cerimonialista. O que é isso? Qual é a diferença? Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço vocês pelo convite, fiquei muito animada, muito feliz. Quando eu fui entender a proposta de vocês, fiquei mais feliz ainda de estar aqui. Gente, olha essa voz, é impressionante, que show, que voz você tem. Conta pra gente a sua trajetória, a sua história de vida, como foi que você chegou a ser celebrante, né? Joia. Bom, só para já responder essa pergunta de vocês, né? A diferença, o celebrante é a pessoa encarregada de construir uma cerimônia, normalmente personalizada, né? De ocupar esse lugar de conduzir uma cerimônia para um casal que não está buscando necessariamente naquele momento a experiência religiosa, né? Ou a experiência do Estado ali, do cartório. A gente oferece um serviço um pouco diferente, que muitas vezes acontece em outros espaços, né? Pode ser ao ar livre, pode ser na casa da pessoa, pode ser em qualquer lugar, né? E é um discurso mais voltado para o casal. Já o cerimonialista é um profissional especialista em cerimonial. O cerimonial tem a ver com a condução do evento. Tanto é que existe o cerimonial social, que é você organizar uma festa de debutante, um aniversário, um casamento, e tem o cerimonial público, que é você organizar uma posse de presidente, né? Esses eventos solenes, você tem um cerimonialista ali também, que é a pessoa que organiza, né? Quem vai entrar em cada sequência ali, né? Tem todo um saber que vai ali. estar, né? Isso. Eu mesma não poderia ser cerimonialista porque não entendo da área. Você celebra isso, sim. Nunca organizei um evento, né? E tem que saber muita coisa para fazer. Não é algo que você vai se jogar de cabeça, assim. Então, tá bom. E como tudo isso começou? Eu tô nisso desde 2017, gente. Tá fazendo 8 anos. Ontem, inclusive, fez 8 anos da primeira cerimônia de todas que eu fiz. Marcante? Foi exatamente ontem. 8 anos. Sim, não foi nem um casamento, foi um batizado, assim, não religioso. Foi uma amiga que me procurou e me pediu porque ela falou, olha, minha filha escolheu quem ela quer que seja a madrinha dela. E a gente queria fazer um ritual, de alguma maneira, para simbolizar isso. Mas a gente entendeu que o lugar disso não seria necessariamente na igreja, porque não é a nossa crença, não é a nossa vivência. Então, será que você não faria algo assim pra gente? E ela caiu, né, essa ficha, pensou em mim, acho, por ver quem eu era na vida, assim, né? Eu digo que eu sou voz e palavra desde sempre. Não tinha nada a ver com curso, nada que você tinha se preparado. Não. Foi por conhecer você, seu jeito de... Ela enxergou esse potencial em você que você nem sabia ainda. Não Olha, fazia ideia. Que legal. Eu sempre fui essa pessoa do microfone na mão, que eu brinquei, assim. Eu fui representante de classe, assim, da 4ª série até a faculdade. Eu fui oradora de todas as minhas formaturas. Fui professora há 20 anos, fui tradutora há muitos anos. Então, a minha vida sempre orbitou em torno da palavra e da palavra falada também, né? Escrita e falada. E também você é da música, que eu acho que precisa também, né? Então, sou da palavra cantada também. Então, acho que por ver essa relação que eu tinha com a palavra, e com o sagrado também, assim, eu já passei por várias religiões diferentes ao longo da vida, é um tema que me toca também. Então, acho que ela viu todos esses itens, né, esses pontos, e falou assim, acho que está aqui uma pessoa que seria capaz de criar algo assim. E eu fui muito cara de pau, falei, vamos lá. Opa! Né? Era para ser algo afetivo ali, só com a família, antes do aniversário da criança. E aí eu preparei, foi algo super especial, super emocionante, feliz. Mas não foi ali exatamente que o bichinho da profissão me mordeu. Eu fiz um casamento alguns meses depois, em setembro do mesmo ano, de 17. E foi uma outra amiga do mesmo círculo que me convidou por sugestão dessa amiga. Falou, olha, por que você não chama a Jamila? Ela fez algo muito especial aqui pra gente. E no dia do casamento foi quando o bichinho do celebrante me mordeu, assim. É isso. Se encantou. Isso, que nem a aranha do Homem-Aranha. Assim, né, eu voltei do lugar, assim, onde o casamento aconteceu, assim, acho que meu olho brilhava mais que o farol do carro. Ai, assim. gente, que delícia. É isso, que sensação boa, né? Sim, eu só pensava assim, eu quero fazer isso de novo. Né? As pessoas me abordavam no final, falavam, nossa, quanto tempo você trabalha com isso? Eu falava, 40 minutos. Ai, ai.
E aí eu fui atrás do que eu precisaria fazer, né? Fui entender o que era essa atividade para poder me especializar e me mostrar para o mundo. E aí que fui construindo o caminho que me trouxe até onde eu estou hoje. Uhum. E como é que você faz? Você mesmo escreve todos os textos? Como é esse trabalho? Sim. Conta pra gente um pouquinho. O celebrante, ele é um porta-voz do casal, né? Então, o texto que a gente constrói, que no meu caso, meus textos são escritos, né? Eu trouxe até um caderninho aqui para mostrar os meus manuscritos, né? Todos os meus casamentos são assim, escritos à mão. Mas tem celebrantes que não escrevem necessariamente um texto para ser lido na hora, né? Que organizam os pensamentos antes e aí fazem um discurso afetuoso com as informações já na cabeça, né? Ou numa ficha ali de apoio. Tem vários jeitos, mas a gente sempre faz uma pesquisa prévia com o casal, né? No meu caso, eu passo por questionários que eu mando para eles responderem falando um sobre o outro, né? E sobre si também, que é uma experiência mais introspectiva. Separar, olhar para aquelas perguntas, escrever sobre a sua relação, sobre a sua história de vida. E eles enviam isso para mim. E eu faço também uma grande entrevista com o casal junto, né? O questionário individual, a minha reunião é com o casal junto. E aí eu quero escutar as duas pessoas me contando. Entender essa dinâmica entre os dois, né? Isso, e aí peço para me contarem a história, quem são as pessoas importantes na vida deles, né? O que essas pessoas querem para o futuro. Porque o ritual é uma coisa que tem que cumprir esse percurso, né? Todo ritual, ele tem um percurso de abandono de um lugar onde se estava antes. Essa é a essência dos rituais, é por isso que a humanidade faz isso há tanto tempo. Então, a gente olha para o lugar de onde a gente estava, né? A partir do ponto onde a gente está, e sonha com o que vai vir adiante, se prepara para o que vai vir adiante. Qualquer ritual consiste nisso. Até um aniversário é isso. É um portal, uma passagem, né? Sim, eu brinco que as pessoas não se dão conta. Assim, até um aniversário. Você tem uma comida do dia, que é o bolo, você acende uma vela, você canta um canto tradicional que você sempre canta. Aquilo tem todo um ritual também. Né? E o casamento também é isso. Só que no caso da gente que é celebrante, o que a gente oferece para as pessoas é uma experiência um pouco menos institucional, vamos dizer assim. Né? Dentro das religiões, o casamento normalmente é um sacramento, tem um lugar muito próprio dentro da fé daquelas pessoas, da vivência delas dentro da religião. Dentro do Estado, o casamento tem um papel burocrático, né? Ali a transição de Estado civil vai lidar com questões de patrimônio, né? O Estado civil muda muita coisa para você. E aí a cerimônia que o celebrante cria tem esse papel afetivo. O afeto mesmo, né? Isso, né? Então, um celebrante, ele pode até também ser um ministro religioso também, né? Ele pode tocar nesses outros pontos também, mas em essência ele tem esse lugar de ser porta-voz do casal, de trazer um discurso personalizado, que fale daquelas pessoas, do que elas acreditam, do amor delas, como é, né? Então, a gente vai nessa outra direção, que é muito gostoso, porque dá muito significado para o momento, as pessoas se sentem muito conectadas com a experiência. E esse encontro, esse primeiro encontro, né, que é quase uma triagem, assim, né, de você ver as características de cada um, de ouvir o que um pensa do outro, né, como se conheceram e toda a história. Quanto tempo, assim, de conversa, de bate-papo que você estipula nesses primeiros encontros, né, que é além da entrevista? Bastante? Eu peço sempre, quando eu vou marcar de encontrar com eles, eu falo, não marque nenhum compromisso depois, que a gente não sabe. Você não sabe, você vai, né? E os casais são muito diferentes. Eu já tive casais que eram pessoas extremamente objetivas e às vezes, assim, 1h30 de conversa, me contaram tudo. Né? E outras pessoas que a gente ali, né? Fechou o restaurante. Né? Saíram melhores amigos. Sim. Outro vira uma sessão de terapia. Algum casamento já terminou por ali? Desistiram nessa hora? Até hoje não, nesse Ainda momento bem, né? não. Mas tem um outro fator aí, que é o tempo também de história que as pessoas têm. Porque às vezes as pessoas chegam para mim e vão casar, elas estão juntas há 6 meses. Nossa. E tem pessoas que estão juntas há 20 anos e querem fazer uma cerimônia. Então, você pode ter ali alguns meses de história para partilhar, muito futuro para olhar, né? Ou você pode trazer uma tremenda numa bagagem para a gente trazer para o texto também e depois olhar para o que você ainda vai viver adiante. Tá me passando a impressão que é bem mais bonito do que um casamento. O religioso mesmo, né? Que o padre lê lá algumas coisas, fala, mas não é a mesma coisa. Não sabe sobre não o é outro, personalizado. Né? São funções diferentes. É diferente. Isso. O padre, ele tem um sacramento para entregar ali, sim, né? Uma sim. liturgia para seguir.
E aí a pessoa que tem aquela fé, ela vai se conectar com aquilo, né? É uma parte do caminho espiritual dela. Mas normalmente quem busca o celebrante, né, contrata a gente visando a criar esse momento de afeto, né? De conexão do casal, né? E com os padrinhos, com a família, com todo mundo que vai estar ali. Ou até com ninguém, porque existe uma coisa também que é o elopement, que é só o casal. Tem? Não tem convite. Não tem convidados. Não conheço. Eu já fiz algumas cerimônias assim, já. Então, assim, a gente vai pra praia, vai para um topo de montanha, e estamos lá só eu, o casal, um fotógrafo, às vezes uma assessora organizando. Gente. Eu fiz uma cerimônia em alto mar, num barco. É verdade. Sim. Foi só o casal também, né? Gente, que incrível. Não, foi surpresa, nunca inclusive, para uma das noivas. Assim, É. ela sempre dizia que queria casar. E aí a noiva dela organizou tudo de surpresa, levou ela vendada e já tinha lá um vestido pronto para ela, uma maquiadora esperando. E elas casaram no barco em alto mar. Ai, que Depois bacana. só comunicou a família. Né? Depois postaram as fotos. Que interessante. Você não pensa em escrever um livro com as suas histórias, não? Porque você escreve. Você capta a história das pessoas e escreve algo ali para elas e para essa cerimônia, não é? Você não pensa a respeito disso? Eu estou escrevendo um livro já. Muito bem, garota. Nossa. Mas não é sobre exatamente as histórias. Aham. Até porque as histórias, eu tenho um percentual de propriedade sobre o que eu escrevo. Então, tem que ter muito cuidado com a privacidade das Claro. pessoas. Envolve a vida, né, do outro, né? Então, eu tenho uma reserva, assim, escrever sobre as histórias, eu precisaria ter autorização de todo mundo. Então, assim, eu estou trabalhando num projeto que eu ainda não contei para ninguém exatamente o que é. Desculpa, Mas né? tem um livrinho no forno, eu estou contando lá para Ai, que vocês. legal. Em primeira mão. Que bacana. Depois ela volta aqui para... Vou voltar para Com lançar, certeza, né? para divulgar. Ai, que bom. E você celebra casamentos em outras línguas também? Sim. Como é que isso funciona? Eu comecei a fazer cerimônias bilíngues porque eu fui professora de inglês por 20 anos antes, né, de trabalhar só com os casamentos. Fiz uma transição, né? Teve uma fase que eu fiz as duas coisas. Aí agora, em 2020, chegou uma hora em que ou eu fazia reunião com os casais às 7h30 ou eu dava aula particular. Eu tive que escolher. Difícil, Sim. Né? A agenda estava muito apertada. E as primeiras propostas apareceram, não fui nem eu que procurei. Foram as assessorias de casamento, que são essas pessoas que organizam, né, o evento com o casal, que me chegou um primeiro pedido. E aí, com o tempo, as pessoas foram passando sabendo de boca a boca, né? que eu faço, né? Então, eu dou aula de inglês, mas eu falo espanhol, eu falo francês também. Fiz um casamento na França em 2022. Ah, que É muito legal. chique. É. Essa celebrante é muito chique. Ai, gente, é divertido demais, assim. A coisa da língua, ela abre muitas portas. Eu acho uma experiência muito rica, porque na hora de criar essa cerimônia bilíngue, eu preciso integrar as histórias e preciso integrar as culturas também, Uhum. né? Porque os casais chegam com vivências Exatamente. diferentes, né? O casamento, o ritual, o roteiro de cerimônia às vezes funciona diferente num país e em outro. Então, a gente tem que encontrar um formato que funcione, que todo mundo entenda. Que vem de encontro, né? Que venha de encontro. E você que tem que estudar isso ou o casal acaba te passando também? É uma parceria? A gente combina tudo junto. Né? A cerimônia, por conta dessa personalização, as etapas que a gente vai ter na cerimônia também são algo combinado. Né? Então, o casal decide, por exemplo, se eles vão querer escrever votos para eles mesmos lerem lá na hora ou não. Se eles querem ter algum momento mais espiritual, às vezes eu faço o que eu chamo de uma benção ecumênica, que eu convido todas as pessoas presentes a enviarem amor para eles, mas sem falar em nome de uma religião específica, deixando as pessoas livres, né, para se expressarem cada um dentro do seu credo. Então, são várias coisinhas que a gente pode ter durante a cerimônia. Às vezes, até uma participação especial. Eu já tive casais assim que o pai pediu a palavra e quis falar alguma coisinha, né? A melhor amiga. Isso tudo a gente prepara antes, né? Não é de improviso. Tem todas as etapas, né, Isso. anteriores, que também deve ocupar ali um tempo ali de estudo mesmo e trabalho, Sim, né? de Para poder. contato, né? Por trás daquela meia hora, 40 minutos que a gente passa no altar, tem mais de 25 horas de trabalho que as pessoas Olha nem só. sempre enxergam. É mas isso, não. né? Os, bem os puxado. bastidores, né? As pessoas. Sim. Então, mas é um trabalho muito, muito, muito gratificante, gente. Eu volto para casa, assim, depois de cada cerimônia. Coração quentinho. Ah, nossa! Que bom. É muito especial. E você cria um vínculo com os casais ou não? Depois você
Ou algum sim? Como é que é? Depende, varia um pouco, assim. Tem casais com quem eu acabo criando um laço. Sexta-feira agora eu saí com um casal, a gente foi tomar um café, depois a gente foi numa livraria, inclusive. Que a gente foi tava comprar falando de livros livraria. juntas, Ai, tem casais com quem eu tô sempre falando, trocando dica de Netflix. Tem até casais que agora eu já tô numa outra fase, porque as pessoas casaram nos anos anteriores, já tiveram filhos e agora estão me chamando para fazer a cerimônia de batizado, que eu chamo de apadrinhamento, na verdade, né? Ai, que legal. Então, você acaba fazendo parte da história da vida daquela família, né? E tem eu fiquei curiosa, voltando ali para a questão ecumênica e do padre, alguma coisa assim. Também tem casamentos que tem a parte religiosa com um padre, um pastor ou judaico, não sei, e a sua parte? Sim, já tive. Tem às vezes o casal escolhe fazer 2 cerimônias separadas, né? Num dia 2 momentos. Isso, né? Não faz tudo no mesmo dia. Mas eu já dividi o altar com pastores, né? Então tem um momento em que eu cedo o meu lugar, a pessoa vem, faz uma bênção, ou faz ela a troca das alianças, né? E cabe tudo. Padre é mais difícil, porque no Brasil, normalmente, o padre ele só pode celebrar dentro da igreja. São situações muito específicas nas quais ele tem permissão para sair, fazer alguma coisa fora desse território, bem técnico. Mas pastores e ministros de outras religiões a gente também encontra algumas vezes, sim. Eu fiquei curiosa, assim. Você pode trazer alguma história assim, que mais te impactou? Ou quando você estava elaborando, ou quando você estava celebrando, que te mobilizou de alguma... Eu acho que todas impacta e mobiliza, mas alguma ali que mexeu com coisas suas ali. Nossa, que escolha difícil no nível pessoal, assim. E que você possa contar. Talvez nem... Claro, né? claro. Porque às vezes tem alguma que fala, tem muitas, mas eu não posso revelar. Eu acho que toda a história me toca de alguma maneira, né? Assim, não tem... eu acho muito curioso, porque os casais chegam para mim, às vezes, e falam assim, mas a nossa história não tem nada demais. A gente se conheceu na faculdade, não sei o quê. Quando entra nos detalhes, eu, nossa! Quanta coisa! Eu brinco muito com uma referência, até no meu canal no YouTube, no vídeo de apresentação, eu falo disso. Tem um poema do Drummond que chama Infância, que ele narra, né, uma cena de vida, um momento ali, né, dos pais, a irmãzinha, ele. E ele termina esse poema falando assim, e eu nem sabia que a minha história era mais bonita que a do Robinson Crusoe. Olha só. E eu falo que o meu trabalho é esse, é mostrar para as pessoas que a história delas é mais bonita que a do Robinson Crusoe. Lindo. Né? Na simplicidade do que é. Tem uma beleza ali, uma poesia. E para olhar e valorizar, né, sua própria história também, Isso. Né? Como a sua amiga pôs os olhos dela em você e enxergou a celebrante, né? Isso. Você hoje olha também a história deles e mostra para eles com seus olhos, né? Sim. Eu estava até falando um pouquinho disso mais cedo hoje. Que eu me penso, às vezes, menos como uma contadora de histórias e até um pouco como uma tradutora no que eu faço. Porque eu recebo a história das pessoas, né? O que elas me contam por escrito, falado, o que eu pesquiso também, porque às vezes eu converso com amigos, com pessoas da família. Eu entro lá no Instagram deles, também dou uma olhada nas fotos, nas legendas, né? Eu sigo as pessoas. Né? Para se repertoriar mesmo, né? Sim, exatamente. E aí eu tenho que pegar tudo isso e dar o formato da cerimônia e trazer aquilo numa linguagem que toque o casal, mas que também, ao mesmo tempo, seja um pouco universal. Porque é uma mensagem sobre amor, sobre vida, sobre futuro. É algo que toca os convidados todos ali também. Conecta com o casal, mas eu gosto da ideia de que a pessoa possa levar uma mensagem que toque o coração dela para o resto da vida também. Então, eu acho que meu trabalho ele flerta um pouco com a tradução, que é de onde eu venho também nesse sentido. Muito interessante, né? Sim. Eu sei que você também dá aula, eu acho que é no Celebrar com Afeto. Isso. Acho que é importante você contar um pouquinho também para nós e para quem está nos assistindo. O Celebrar com Afeto é um curso de formação de celebrantes. A gente está entrando no 5º ano de atividade agora. A gente oferece esse curso desde 2020. É um curso que eu não dou sozinha. Eu tenho uma sócia, uma parceira, que é a Lídia Vaz. A Lídia é uma das pioneiras, né, mulheres celebrantes no nosso mercado, que esse recorte da mulher que celebra é uma coisa recente, muito interessante também. E a gente se conheceu, ela mora no bairro, assim, a gente se conheceu na padaria do lado de casa. Essas coisas. Nossa!
essa força misteriosa aí chamada casa. E a gente construiu isso juntas, né? Ela trouxe muito da bagagem dela, do know-how, e eu trouxe um pouco dessa coisa do olhar do educador, do pedagógico no começo, né? Para estruturar o curso com um olhar de curso mesmo, né? A gente vive hoje um boom da educação online, né? Dos cursos. E eu, particularmente, como professora, que são muitos anos, fui coordenadora pedagógica de escola, trabalhei muito nisso. Eu vejo o professor muito nesse lugar do provocador, do incentivador, e não daquela pessoa que só veio contar como ela faz para você fazer igual, sabe? Que é uma coisa que a gente vê bastante. Instigar mesmo, fomentar, né? Então, eu gosto muito de estar nesse lugar, assim, de ser quem cutuca, sabe? Não, eu não sou uma transmissora de conhecimento. Até porque hoje, gente, com internet, ChatGPT, você pode ler, pesquisar o que você quiser. Né? Agora, encontrar quem vai lá e aperta seus botões e fala, ó, pensa nisso. Olha para isso em você, né? Já reparou nisso? Eu acho que o educador ele tem um papel muito importante nesse sentido. E eu gosto dessa ideia também na minha formação, né? A gente trazer uma bagagem para o aluno, né? Dele entender os meandros ali da profissão, mas também se sentir convidado a olhar para si, para dar a sua cara para aquilo que ele faz. Porque é um trabalho muito pessoal. Né? Celebrante é uma escolha extremamente pessoal, a gente percebe isso na maneira como os casais conversam com a gente, no processo de escolha, né? A pessoa vem assim, tem que ser você, eu fiquei entre você e fulano, mas né? Tinha que ser um desses. Tem que te mobilizar, né? E é uma combinação de coisas, né? É a presença da pessoa, é a voz, é a mensagem que ela traz, o formato. Então, eu gosto de buscar ajudar os meus alunos a construírem isso, que é muito satisfatório para você mesmo também. Né? Claro. Achar a sua própria voz. Hoje, a profissão, ela é regulamentada? Ainda não. Vocês estão na luta aí? Sim. A gente está aí, tem um processo de uma criação de uma associação nacional. Já existem alguns registros, assim, a gente já tem uma lei aprovada que institui o Dia do Celebrante Social. Então, são coisas que dão visibilidade para a profissão, mas ainda está em construção. Isso. Né? Muita gente ainda não entende, né? Assim, quando eu chego e falo que eu sou celebrante, as pessoas dão aquela viradinha de cabeça, assim. Fala só um pouco sobre isso, né? Porque eu acho que no imaginário de muita gente tem isso mesmo, né? O que aí se mistura com a coisa da religião, mas é o quê? É a pastora? Né? Acho que deve ter muito dessas perguntas, eu imagino, né? Sim, quando eu chego nos lugares, hoje um pouco menos, assim, os últimos anos deu acho que a gente se popularizou. Até em novela apareceu casamento com celebrante, então a ideia está mais semeada por aí. Que bom, né? Sim, e aí isso permite, inclusive, que as pessoas reconheçam nós mulheres nesse lugar, porque por muito tempo as pessoas olhavam para a gente e pensavam, é a juíza, é a pastora, né? E falavam, não, é a celebrante. E é um lugar de autoridade que por muito tempo, nas outras instituições, né, as mulheres não ocuparam tanto esse lugar. Né? Até você tem a figura da juíza de paz, mas no sacerdócio religioso, por exemplo, praticamente nenhuma religião, né? São pouquíssimas. As religiões de matriz afro-brasileira têm bastante espaço para as mulheres, mas fora isso são poucas as religiões nas quais a mulher exerce, né, esse lugar. Então, nós celebrantes, a gente também chega e muda um pouco a cultura nesse sentido. Que delícia, a força das mulheres. E até com relação a isso, eu dei uma xeretada no site que tem aquele mapeamento. Sim, grande mapa dos celebrantes. Isso. Mapa nacional. E me chamou a atenção. E aí também, né, o percentual das mulheres celebrantes maior do que os homens, né? Sim, a gente tem crescido bastante. Já ultrapassou? Ultrapassou. Pois é. Fiquei vibrando quando eu vi. Tem que agradecer ao nosso amigo Deni, que é um colega meu que é celebrante, que organiza isso todo ano. Ele faz aí uma força-tarefa, assim, ele é incrível. A gente conseguiu finalmente, inclusive, encontrar celebrante no Acre. Porque a gente ainda não tinha encontrado um celebrante no Acre, agora a gente tem o Narciso lá. Narciso é meu aluno, inclusive. Abraço, Narciso. Que bom! Que agora a gente pode dizer que a profissão realmente está no Brasil todo. A gente conseguiu contatar pessoas em todos os estados do Brasil. E números também para formação, você percebe também que a mulherada está aí. Sim, tem bastante procura. E a gente tem, no Celebrar com Afeto principalmente, um dado curioso que a gente tem tido uma busca por alunos de Portugal. Eu tenho alunos do Brasil e de Portugal também. Acho que não tem nada equivalente por lá ainda, não sei se está começando.
Então, eu tenho um percentual dos meus alunos que são portugueses, que buscaram a formação, que bacana, né, num curso brasileiro. Eu fico super feliz. Que delícia E saber aprendo disso, com né? eles também, né? Sobre a realidade de Portugal, o mercado de Portugal, né? Enfim. Falando nisso, tem muita diferença? Algum país assim que tenha bastante diferença para você comentar com a gente? Curiosidade mesmo. Acho que não tem grandes diferenças na estrutura, né? Você tem alguns ajustes, assim, você percebe que em alguns lugares a cerimônia é mais breve, ou, por exemplo, aí é uma coisa do ajuste da personalização também. Em alguns lugares, colocar aliança é a última coisa. Então, você colocou a aliança, você já beija e acabou. E aqui nem sempre. Aqui, às vezes, a troca das alianças acontece no meio da cerimônia, ainda vai ter outras etapas depois. Então, tudo isso a gente ajusta também. Isso é muito comum nas cerimônias bilíngues, eu ter que fazer essa conversa com o casal, né? Vocês já querem, né, que a troca de aliança seja a última coisa? Ou pode acontecer um pouco antes, vocês depois ainda vão, de repente, assinar um certificado afetivo, né? Eu vou falar mais alguma coisa. Então, a gente ajusta tudo isso pensando nesse dado cultural também, de como as pessoas vão reagir. Porque às vezes a pessoa fala assim, na hora que a gente colocar aliança, minha família já vai começar a aplaudir, porque lá no meu país isso acabou. É assim, significa que acabou, né? Sim, então tem esses cuidadinhos, assim, mas nada muito além disso, assim. Porque como a gente está nesse campo do personalizável, né? Uma coisa é a liturgia religiosa, outra coisa é o que a gente constrói junto ali para a cerimônia. E valor legal para a cerimônia, no caso. Você falou de um termo ali, de um acordo que eles assinam. Isso depende do casamento e é realmente feito, sei lá, documentos no cartório e chega ali na hora, só vai alguém do cartório representando, mostra ali o livrinho, a pessoa assina, ou vocês já entram nesse campo também? Tem duas maneiras disso acontecer. Na verdade, assim, para quem quer o casamento civil, ou você faz o trâmite todo no cartório, né, dá entrada na documentação, vai até o cartório no dia agendado, faz a cerimônia dentro do cartório com o juiz de paz. Faz aquela parte burocrática. Isso, e sai com a certidão de lá. Ou então você pode ter um casamento no qual o juiz de paz se desloca do cartório até o local onde vai acontecer a cerimônia, ele faz a cerimônia civil, as assinaturas, entrega a certidão para o casal, e você tem uma modalidade que é a cerimônia religiosa para efeito civil, que permite que instituições religiosas... Aí, a Rosana conhece. Então, essa é uma modalidade que alguns celebrantes adotam também, porque eles, além de celebrantes, são ministros religiosos, também representam alguma instituição, aí isso os autoriza. Já leva, né? Só o documento e você assina na hora lá, né? Então, você faz uma cerimônia que tenha um cunho espiritual também, né? Aquele celebrante, ele está autorizado a isso. E aí, você tem a assinatura de um termo de casamento religioso para efeito civil, que mais tarde o casal troca pela certidão definitiva no cartório. E o perfil das pessoas que você trabalha, assim, dos seus clientes? Você celebra. O que você notou mais? Hoje em dia, quem mais procura o celebrante? Eu posso falar do meu recorte específico de público, né? Eu percebo que são pessoas que valorizam muito a cerimônia, porque tem pessoas que valorizam muito a festa quando pensam em casamento. E tá tudo bem, gente. Né? Sem julgamento, porque, né? Inclusive, porque a festa é uma parte muito significativa também do ritual. Celebrar, né? Isso, exatamente. Eu falo que a cerimônia é o que caracteriza o casamento. Sem a cerimônia, a festa é uma festa. Sim. Né? Mas nem por isso ela é menos importante como parte do ritual, né? Do que você internaliza daquela experiência e leva, né? Assim, casei! Sim. A festa tem muito valor nisso também. Então, normalmente, quem me procura é alguém que valoriza muito o momento da cerimônia, que tem uma expectativa de criar ali algo para guardar para a vida, sabe? Que quer honrar a família, os amigos nesse momento, honrar a própria história, né? Esse é um dado importante que eu percebo nos casais que me procuram. São pessoas espiritualizadas, mas nem sempre necessariamente religiosas. Então, é muito comum que os casais busquem celebrante. Às vezes, até assim, cada um professa uma fé diferente. Então, eu sou o território neutro. Sim, ótimo. Né? Então, Você eles não precisam... Suíça. Isso. Precisamos optar, né? Assim, falar, vamos fazer na minha igreja, na sua igreja. Não, com celebrante. Com a Jamila. A gente está no meio de campo. Isso. Né? Ou a gente está no grande denominador comum ali, que é o amor. Claro. Perfeito.
Então, eu acho que esses são traços importantes, né? E casais que valorizam essa coisa da palavra, da mensagem, né? Que querem algo para guardar desse dia. Tem muitos casais homoafetivos também. Sim. Porque, né, teve a questão, não era permitido, é permitido. Sim, já faz algum tempo que... E aqui no Brasil a gente permitido. tem, né? Isso, mas ainda não é algo que faz parte da Constituição. Tem todo um movimento para que seja. Isso foi uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que tem mesmo valor, né, de lei, mas não é Constituição ainda. Existe toda uma batalha para que isso realmente vire Constituição e esse direito não possa ser ameaçado de nenhuma maneira. Né, os casais homoafetivos são uma fatia bem importante do meu público, que eu atendo assim com muito carinho. Que bom, né? Sim, para mim tem uma coisa muito especial, assim, eu conto para eles até que os meus pais casaram escondidos lá nos anos 70. Ah, é? Olha. Porque meu pai era negro, minha mãe branca, aquela coisa do entendimento da época, né? Assim, a coisa do preconceito foi superada com os anos, mas na época em que eles se conheceram existia isso. Então eu falo para todo mundo que eu mesma sou filha de um amor corajoso. Sim. Então, eu abraço todas as causas de amor. Eu acho que não existe quem possa dizer para alguém que amor vale, que amor não vale. Qual que é mais, né? Ou menos, né? Isso não tem espaço. Eu mesma não estaria aqui se meus pais sou tivessem prova escutado viva, os né? costumes da época. Né? Muito bom. Não existe amor que vale e que não vale. Muito bem. Né? Qualquer maneira de amor vale a pena, já dizia o Milton. Excelente. A gente gosta muito de histórias. Eu vou voltar para você trazer alguma história. Sim, vamos lá. Que você queira aí compartilhar. Deixa o leque aberto, não pressiona muito. É por isso que agora eu já abri. Eu não falei ainda, né? Ai, gente, eu tenho histórias incríveis, assim, de coincidências. Eu sempre conto muito um casal que eu adoro, que casou em 21, que eles se conheceram no congestionamento de Ano Novo da Imigrantes. Não. Cada um num carro. Sério? Presos naquele mesmo? trânsito. Você aí que sofre no Natal, no Ano Novo, lá preso na Imigrantes. Olha pra janela que de repente seu amor tá ali te esperando. Olha aí, tá vendo? É isso mesmo. Eles trocaram o telefone ali pela janela do carro, assim, ó. Estão casados já e vai fazer 4 anos. Ai, que bacana. Que bacana. Adorei essa história. Cada história. Já vi histórias assim. Eu adoro uma história também de um casal que se conheceu trabalhando junto. E aí, eles não aconteceu nada ali, eles eram colegas de trabalho, né, conversavam e tal. E aí, ela resolveu mudar para a Austrália, foi 2 anos morar na Austrália, estudar, trabalhar. Aí, voltou para o Brasil e falou, bom, preciso voltar para o mercado de trabalho, tal. Estava com o currículo atualizado em inglês, né, em forma e tal. Aí, conseguiu um emprego numa empresa nova, super legal. Quando ela abre a porta, quem que é a primeira pessoa que ela encontra? Ele, de novo. Oh, meu Deus. Né, que não dá para falar do destino, né? Olha isso. Eu já casei pessoas nascidas no mesmo dia. É assim, mesmo? Do calendário, assim. Mesmo dia, mesmo mês, mesmo Nossa, ano. foi coisa do universo, né? Não é? Gente Total. que é primeiro amor de escola, assim. Eu casei, um casal que está junto, assim, desde a 7ª série. Nossa. Ai, que bacana, né? Desde quando ainda chamava a 7ª série. 7ª série. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você celebra, né, o forte casamento, mas também já teve procura com relação a bodas? Sim. Outros eventos. Você falou do batizado também, ainda mais dos que já se casaram e te procuram para batizar os filhos, né? Isso. Então, eu falo que os rituais, eles acompanham a vida do ser humano. Né? Toda vez que acontece alguma grande mudança, a gente ritualiza de alguma maneira. Né? Dos grandes marcos assim, que a gente tem na nossa cultura, o que eu não costumo fazer é festa de debutante, não é uma coisa que eu tenho no meu portfólio, também não faço formaturas. Né? Eu acho que eu trabalho mais com as cerimônias que têm o seu reflexo, vamos dizer assim. Dessas relações mesmo, né? Sim, nesses momentos mais familiares, né? Então, quando eu comecei, eu fazia os casamentos, fazia os apadrinhamentos, as cerimônias que eu falei para vocês, eu fazia o chá de bênçãos também, que é uma despedida da barriga para a mulher que está prestes a parir. Então, você cria um ritual. Conhecia. É muito legal. É um dia que você cerca uma mulher que está prestes a ter o bebê de pessoas próximas e de cuidado. E é um dia que ela é vista. Porque muitas vezes, quando a gente está grávida, a gente é uma grande barriga, né? Gente, que coisa mais linda saber disso. É muito especial.
Então, é um dia em que a gestante recebe cuidado, recebe esse olhar e, ao mesmo Todo tempo... afeto, né? Isso. E a gente faz um fortalecimento de rede também, porque depois que nasce uma criança, você precisa muito de rede de apoio. Né? Tem aquele provérbio africano que para educar uma criança é preciso de uma aldeia. Né? Não verdade. É trabalho para uma pessoa só, para um casal só. Então, se você tem uma rede de apoio, assim, o chá de bênçãos é um momento no qual você fortalece esses laços também. Você relembra as pessoas, olha, estejam perto, né? Enxerguem a criança, mas enxerguem essa mãe também. Eu tive duas, eu precisava de muito afeto. Imagino, gêmeos, gente. Dose dupla. Não conhecia também não, chá de bênção. Nossa, que delícia. E tem muita doula que faz, assim, que ela acompanha a gestante durante a gestação e ela mesma faz esse ritual, né? Mas aí, quando eu faço, tem um recorte mais da coisa do texto, né? Para além das atividades que a gente faz no dia. Né? Com relação às bodas, que eu acho que aí deve ser também tão lindo quanto o casamento, mas também essa... É uma renovação, tem né, muitas votos, histórias, né? Assim, né? Sim. Vividas, né? Quando é as bodas. E aí o processo é outro, porque aí nesse caso eu vou entrevistar os filhos, às vezes até os netos, quando tem neto, para ouvir várias pessoas me contando a história, não só aquele casal que está celebrando, né? Envolve a família toda ali, Isso. né? Então é bem especial, é bem gratificante também. Alguma história de senhores, de bodas, assim? Eu não fiz muitas até hoje. Eu fiz até, inclusive, uns anos atrás, uma que foi meio que um recasamento, na verdade, porque eram bodas de prata, o casal estava há 25 anos juntos, mas quando eles casaram, eles eram muito novinhos, e assim, foi a família que pagou tudo e que decidiu tudo, então eles se sentiram muito pouco protagonistas no processo. Então, nessa segunda vez, eram bodas também, né? Eram 25 anos de história, mas era também uma oportunidade de pegar essas rédeas, assim, falar vai ser do meu jeito, com as pessoas que eu quero, a cerimônia que eu quero, o vestido que eu quero. Ai, que delícia. Então é muito significativo, né? Você poder construir esse lugar de vida, né? Revisitar o amor depois de 25 anos ali no altar, mas dando uma roupagem que a maturidade trouxe também, né? Para além do que aconteceu lá atrás. E eu já fiz alguns velórios também, assim, já fiz umas celebrações. Assim, eu não divulgo, assim, você não vai achar no meu portfólio, né? As vezes que eu fiz foram pessoas que me conhecem, que me procuraram com essa finalidade, assim, eu não coloco no portfólio de uma maneira aberta. Por quê? Né? Porque primeiro são eventos não programáveis. Né? E você com a agenda... Então, a gente estava conversando, você tem a visão do ano inteiro, né? Já tudo programado. E Tem também meses, tem, não mais sei nada. se eu vou falar bobagem, mas uma coisa, né? Porque a gente, na nossa cultura de celebrar, parece celebrar a morte. Não sei se tem isso, né? Poucas procuras, porque a gente tem uma cultura que... Sim, e no Brasil você tem muito arraigada já a tradição, por exemplo, né, de você ter um velório e depois ter, por exemplo, uma missa de sétimo dia, né? Então, eu fui procurada, por exemplo, por algumas pessoas cujo familiar, né, cujo falecido ali não era uma pessoa necessariamente religiosa, né? Então, eles falaram, olha, não vai fazer sentido eu mandar rezar uma missa para o meu pai, que faleceu. Ele nem seguia nada disso, né? Isso. No crematório tem, que eles seguem também um jeito... Eu acho que interessante ali, que coloca uma música do que a pessoa gostava, do que a família ali viveu junto. Acho que simboliza um fechamento de um ciclo de um jeito, acho que mais interessante ali, enfim, né? Que cada um vai procurando suas formas, né? Com certeza. E eu acho que essa é uma cultura que vai vir mais forte ainda no Brasil. Por exemplo, no Reino Unido, a formação dos celebrantes, ela já é de base, assim. Ela envolve o batizado, né? Que é a naming ceremony, o casamento e o funeral. Todos os ciclos então, ali, né? os celebrantes, eles já entram na profissão meio que preparados para isso e já existe essa demanda, né? Já está incorporado ali, né? Isso. E aqui no Brasil tem pessoas dando formação nessa área, já tem alguns lugares atuando, oferecendo essa possibilidade de cerimônia personalizada na despedida também. E eu acho gostoso, eu falava péssima. Mas acho que bonito, né? Aconchegante pra pessoa. É bonito, acho que é um jeito também de acolher ali, né? Também as pessoas. Porque aí você traz um elemento muito humano para esse momento, né? De você realmente falar da história daquela pessoa. Homenageia, né? Falta às vezes até tempo, hoje em dia tá tão rápido, morreu já é um susto. Aí você corre atrás
dos toda a processos parte burocrática, burocráticos né? está ainda atropelado. Aí vai todo mundo lá e tchau, enterra ou crema. Verdade. Não existe uma cerimônia. Isso é triste. Não sei, os dos filmes são mais legais. As pessoas vão lá, falam alguma coisa sobre a pessoa, fazem uma homenagem, né? Ritualiza, né? Aquele momento Os ali, nossos né? eu acho muito triste, muito pobre. Sim. Eu torço muito para que essa cultura se estabeleça com mais É. força no Brasil, assim, pelas pessoas, né? Porque eu acho que quem tem esse acolhimento no momento de se despedir de alguém que ama, Nossa. né? De poder relembrar o legado daquela pessoa, o que Eu ela acho que deixa, faz o que ela toda a representa. diferença. Sim, você guarda isso dentro de si de outra maneira. É isso que vai Acho ficar, que né? ajuda o processo de luto, né? Você Com certeza. homenageia, fala daquilo, escuta, fala da pessoa, escuta os outros também. Você põe para fora, Sim. internaliza, né? Por muito tempo. Sim. Não, a nossa psique precisa disso. A pandemia, por exemplo, causou uma ruptura gravíssima nesse sentido, porque as pessoas se despediram de pessoas queridas na porta do hospital Ou nem e se nunca despediram, mais né? viram. Né? Com aquela restrição toda, né? De não ter velório, Nossa, não ter horrível enterro. Eu não consigo imaginar o que seja. Assim, eu perdi meu pai de Covid, mas ele ficou mais de 14 dias internado. Ficou mais de 14 dias internado e eu pude fazer uma despedida para ele. Não, depois, porque tinha uma coisa da... Depois de 14 dias não transmitia mais. então Aí você pegou uma fase que dava para isso foi já no fim de 21. um pouco isso, né? Então, eu pude organizar um funeral para ele, a gente pôde se despedir propriamente. Mas muitas pessoas não puderam. Não mesmo. Né? Isso é bem triste. Sim, bem marcante. Ela falou do pai, do carro, né? A gente vindo, achei interessante. Ela estava falando que o pai dela é autor. Autor? Era autor. Meu pai tem 2 livros de poesia publicados. Olha, que legal. Aí eu falei, da onde vem a origem, né? Da poesia aí. E minha mãe também, né? Minha mãe é professora de literatura e de língua portuguesa. Eu tenho uma memória muito divertida de infância. Agora que já passou, eu posso contar, né? A minha mãe, ela deu aula em vários colégios dela, na prefeitura, no estado, na rede particular, né? Minha infância toda. E os professores de português, eles tinham um benefício nas editoras, que era a cada bimestre você podia ir até a editora, escolher 2 títulos paradidáticos para analisar, eventualmente adotar na escola. Gente, né? eu vivi isso. Então, você sabe o que é, né? E aqui que minha mãe fazia. Quando eu iniciei, a coisa que eu mais gostava de fazer era ir nas editoras para ganhar 2 livros. Então, mas aí que minha mãe fazia? Ela pegava e me levava com a minha irmã, e cada uma escolhia um. Ah, que beleza, hein? Quem fez a curadoria de paradidáticos na minha casa. Vocês duas. Obrigada, editoras. Vocês não sabiam, mas vocês formaram aqui uma leitora, uma escritora. Ai, que bom. Faz quase 40 anos tudo isso. Hoje né? tem ainda com as editoras, mas aí é mais restrito, óbvio. Mas aí manda também livros lá para a equipe de língua portuguesa analisar, enfim. Então a escola também ganha ali. Tem outras coisas aí, né? Que eu já não acompanho mais, assim. Mas era a nossa felicidade na editora. Que delícia. E por falar em livros, você tem algum que queira indicar? Que eu queira indicar? Ou o que você está lendo agora? Olha, a minha última temporada foi uma loucura, assim. Porque eu trabalhei muito no final do ano, né? E aí, o que eu fiz no final do ano? Eu me rendi aos audiolivros. Porque, sim, ajuda muito. E eu passo muito tempo dirigindo, né? Assim, eu viajo muito, então... aí os livros viram meus companheiros de estrada, né? Eu vou dirigindo e vou escutando. E, gente, ano passado eu passei outubro inteiro escutando Um Defeito de Cor. Eu li também. Ai, gente, eu tô com ele E ele gravado, é longo, né? Assim, a gente realmente fica amigo, conhece todo mundo, você entra naquela história. Sim, é uma coisa muito especial para mim. Assim, meu pai era ativista do movimento negro, sabe? Então, esses temas permearam minha vida também. Nossa, foi um livro que mexeu muito comigo, assim. Eu ficava escutando em casa também. Meu filho aparecia. Você está escutando esse livro de novo? Mãe, mas você nem está no caminho. Você está em casa. Mas é muito bom, Eu não né? conseguia largar. Eu acho ele essencial, todo brasileiro deveria conhecer sua história através dele, né? Sim. Porque é a história da nossa origem ali. Com certeza. Muito bom. E aí eu tô lendo esses que eu ganhei no Natal. Eu tô com vários na mão, na verdade. Assim, eu tô com um da Rupi Kaur, poetisa, que chama Cura pelas Palavras, que é, na verdade, um livro no qual você escreve. Ela tem exercícios de escrita curativa. Então, ela faz uma introdução falando um pouco da bagagem dela. E aí, o resto do livro são páginas com exercícios de escrita
curativo, assim, eu tô adorando. Então, ele é um livro meio que você escreve. E ela é uma poetisa nova, assim, né? Sim. Eu adoro Cantadora, as coisas muito dela bom. também, por isso que me chamou. E tô lendo A Arte de Amar, do Erich Fromm, que eu ainda não tinha lido. Eu não conheço. Os temas vão me orbitando o meu Sim. trabalho também, não do que eu faço de escolha de leitura. A bibliotecária, acho que indicou esse livro também. Ele tá fora de linha há Delícia. bastante tempo. É, tá fora, ela falou. De edição. Aí Comprei no procurem na sebo. estante virtual, gente. Comprei lá, inclusive. É isso. Você passa pra gente os trabalhos que você realiza, os seus contatos, o que você quiser divulgar, tá bom? Obrigada. Olha, gente, eu tô como Jamila Maia Celebrante nas redes, tô como Jamila Maia Celebrante no Instagram, no YouTube, no Facebook. De lá você tem o link para o meu perfil de cerimônias bilíngues também, que é o bilingualceremonies.br. E também tem o curso Celebrar com Afeto. Tem o Instagram também, que é celebrar, _com_afeto. E a gente tem o site também, celebrarcomafeto.com.br, onde tem toda uma explicação sobre a atividade profissional. Tem materiais gratuitos para quem quiser saber um pouquinho, né? Já degustar um pouco do material do curso, as informações completas por lá. E quando meu livro estiver pronto, vocês saberão. Saberão, porque ela vai vir aqui divulgar. Com certeza. E você recomenda ser celebrante? É demais, gente. Assim, acho que é uma profissão que você consegue conciliar com outras atividades, né? E o requisito principal é gostar de gente, gostar de se comunicar. E eu acho que é gostar de viver, porque quem vive com entusiasmo, constrói repertório, e esse repertório depois que abastece a gente também para falar, né? Quando a gente está ali no altar. E você continua acreditando no amor, então, né? Tá bem óbvio. Sou inabalável na minha casamentos, fé no amor. porque hoje em dia, né, tá tão rápido, as pessoas casam, descasam, ficou um pouquinho mais assim, tem pessoas descrentes já, mas ela já fala com aquela empolgação que a gente fica até... Mas eu já sou uma partidária do eterno enquanto dure. Porque eu acho que essa romantização do amor, é até por isso que meu logotipo é um coração anatômico, não é aquele coraçãozinho assim. Ah, eu vi. Então, foi uma escolha muito intencional. Mesmo, é o coração de verdade. Isso, porque eu queria deixar claro ali na imagem, ali na mensagem subliminar, que a ideia é falar de amor real. E a eternidade, ela não é um critério de sucesso para o amor. Tem histórias de amor que são desse tamaninho e marcam a gente para sempre. Né? E é sempre um aprendizado. Eu, inclusive, tive a experiência no passado de casar uma mesma noiva pela segunda vez. Olha! Eu fiz um casamento dela em 2021 e aí ela acabou separando dessa pessoa, casou novamente em 2024 e me contratou de novo. E são duas histórias completamente diferentes que ela viveu e uma mais bonita que a outra. E que eu acho que é libertador para qualquer situação. Para a escolha de uma profissão, você não gostou, você tá livre para escolher outra. Você tá num relacionamento que não tá bom, você tá livre para ir para outro, né? Acho que, né, quebrar isso, né? Ficar insistindo para depois estragar, né? Ou tá literalmente preso, né? Tá assim, preso gerações anteriores, a gente tinha essa ideia assim de que as pessoas ficavam juntas até morrer, mas porque elas não tinham outra opção. Às vezes tinha uma violência subjacente naquilo, psicológica, física, várias coisas, né? Por trás daquele verniz, né? De um casamento duradouro. Pra manter as aparências. Não era sustentado por um sentimento real. Toda uma coisa mesmo de histórias ali, de estruturais, né? Sim. Que a gente vem quebrando, né? Isso. Então, assim, eu realmente não gosto de falar que uma história de amor deu certo ou não. Eu acho que todas elas dão certo. Cada uma, o tempo que tem que durar. Até que termine. É isso. Então, não sou contra o amor eterno. Não acho que seja impossível. Acho que tem pessoas que se conhecem, ficam juntas e se amam até o último dia da vida. Mas outras não. Outras pessoas passam na nossa vida por algum tempo, né? Deixam a sua marca, constroem algo com a gente. E a gente constrói outras histórias também e não vale menos um amor. É aquela frase lá, que seja eterno enquanto dure. Isso, né? Exatamente. Então, todos os amores valem a pena nesse sentido também. Então, tá ótimo. O nosso tempinho está acabando, nem parece. Eu achei que a gente estava conversando há 10 minutos aqui, entendeu? Tem mais alguma coisa que você queira falar, que a gente acabou deixando passar? Não, eu só quero agradecer muito vocês pelo convite. Foi um papo muito delícia. Parabéns pela iniciativa. Nós de que vocês. Agradecemos. Eu sou super partidária, apoio, acho que todas as iniciativas que encorajam as pessoas a voltar para o livro numa época tanto de tela, que a gente está tão cansado, né? O livro, ele é um refúgio para mim. É um resgate, né? Eu também acho.
E a gente continue fortalecendo essas iniciativas, desses mergulhos gostosos que a gente faz com a leitura. Que ótimo. Muito boa a nossa conversa, viu? Obrigada. Adorei. Obrigada, Jamile. Obrigada a vocês. E a gente fica por aqui. E a gente se vê no próximo episódio da Confraria Literária. Tchau.